Boa tarde. Eu quero saudar primeiro a todo telespectador ou a todo aquele que vai assistir este nosso vídeo. E como de hábito, primeiro queremos convidar a ti para se inscrever no nosso canal e de seguida ativar o sininho para receber as nossas notificações. E, por fim, compartilhar este vídeo porque vai ajudar não só para si, mas também para os demais colegas. Hoje nós queremos trazer aqui o resumo daquilo que é da introdução da aula de hematologia, não é? Hematologia e oncologia. Como sabem, que hematologia é uma ciência que se dedica ao estudo do sangue, não é? Não é? Depois da sua diferenciação, assim como a oncologia estuda aquilo que são os problemas, aquilo que são as doenças do sangue, não é? Como cânceres, não é? Prontos. Mas antes precisamos aqui citar alguns conceitos básicos, ou então conceitos hematológicos, não é? Como é o caso da discrasia, que é o termo que define a condição na qual, não é? Há registro de perturbação da crase melhor sanguínea, ou seja, qualidade, coagulabilidade, aquelas alterações do sangue. Então isso pode se denominar como discrasia. Depois temos também a chamada leucocitose, que é um termo usado para descrever o aumento dos leucócitos. Temos leucopenia ou então leucocitopenia, que é a questão da diminuição dos leucócitos, não é? E depois temos também a questão de anemia, que é a condição caracterizada pela incapacidade, não é, de oxigenação dos tecidos. Depois temos a eritropenia, não é? Eritropenia ou eritrocitopenia, que é a redução dos níveis dos glóbulos vermelhos. Temos a eritrocitose, que é a questão do aumento ou postemia, aumento dos glóbulos vermelhos. Temos trombocitose, que é o termo usado para caracterizar o aumento das plaquetas. Temos trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Olhando na anatomia do sistema hematológico, temos a dizer aqui que a medula óssea é o órgão hematopoético central, em que este é classificado em dois tipos, onde temos a medula óssea vermelha, que é ou ativa, e depois temos a medula óssea amarela, que é inativa. Tanto a medula óssea vermelha dá o lugar ao processo hematopoético, não é? E é composta primeiramente de células sanguíneas e não maturas em diferentes níveis de diferenciação. Depois, na medula óssea amarela, ela é localizada principalmente no canal diafisário, não é? Dos ossos longos, nos adultos, e é um tecido adiposo, não é? Temos a questão de sangue como um fluido orgânico, não é? Um fluido orgânico e depois viscoso de cor vermelha, não é? Pela presença de hemoglobina, claro, vermelha, e circula no nosso organismo. Temos como componente do sangue, sendo que este é fracionado, parte líquida e sólida, parte líquida com plasma e a parte sólida pelas células, no caso do glóbulo vermelho, os glóbulos brancos, assim como as plaquetas. Temos essas células brancas em dois grupos, células granulocíticas ou agranulocíticas, não é? Granulocíticas, as que possuem lóbulos, as agranulocíticas que não possuem lóbulos. Temos as plaquetas, não é? Trombócitos, como fragmentos ou pedaços celulares, pela fração daquilo que é o tamanho desta estrutura, não é? Pois temos o sistema cardiovascular, que é a questão, que é um sistema, que é um conjunto de órgãos que participam na produção do sangue, circulação por ali. No caso, como componentes incluem o coração, não é? Com 4 compartimentos, temos as artérias, temos arteriolas, temos as veias, as vênulas, temos capilares também, ok? Morfologicamente, os vasos, eles possuem 3 camadas, onde vamos ter a camada interna chamada íntima, depois a camada média, não é?
Depois temos a camada superficial, a chamada adventícia. Depois temos o sistema linfático, que é o componente também do sistema circulatório especializado para no transporte de retorno, não é? Em direção ao coração. Ou seja, esse é um sistema que funciona em paralelo do sistema circulatório. No caso, a componente já não é sangue, é a linfa, não é? Como componente do sistema, encontramos vasos linfáticos, temos gânglios linfáticos ou então linfonodos, temos outras estruturas especializadas também no caso de timo, no caso de amígdala, baço, tecido linfóide, não é? Dispersos em outros órgãos, como no intestino, assim como no sistema respiratório. E depois também temos aquilo que é a fisiologia, hematopoese como processo de formação e desenvolvimento das células, na caso de eritrócitos, de leucócitos e plaquetas. Isso acontece pela medula óssea, não é? Começando pelo hemocitoblasto, que é a célula mãe. Depois, estas são geradas nas duas linhagens, linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Na linhagem mieloide nós encontramos mielopoese, encontramos monopoese, encontramos trombopoese, não é? Assim como também eritropoese. Porém, na linhagem linfóide, não é? É a parte precursora, não é? dos linfócitos, onde encontramos linfopoese, onde vai se originar os linfócitos B, assim como linfócitos T. E depois, como funções das células sanguíneas, como temos eritrócito, com a função de transportar aquilo que é hemoglobina, oxigênio e assim como também os nutrientes, proteínas, não é? Já os glóbulos brancos, no caso de neutrófilo, como fagocitose, não é? Depois temos eosinófilos, fagocita também anticorpos no caso de substâncias estranhas, ou seja, eles são envolvidos nas reações alérgicas, assim como também parasitárias. E os neutrófilos, para além de serem fagocitárias, também eles empenham-se nas infecções bacterianas, assim como basófilos, eles empenham-se em situações não específicas em que os basófilos eles vão agir contra situações alérgicas, por isso eles podem não aparecer até no sangue periférico. Temos os linfócitos, não é? Para além das funções virais, eles também podem responder em outras situações como bacterianas, em outras situações como eu disse. Temos os monócitos, não é? Como células não completamente diferenciadas, que perante certos estímulos eles transformam-se em macrófagos, ok? As plaquetas, elas têm como função agilizar aquilo que é a situação de coagulação por meio da mobilidade, por meio de aglutinação, adesividade, agregação, essas como sendo as suas características ou então as suas propriedades. E também, em resumo, não é? As funções de relógio de sangue, podemos destacar aqui o transporte de oxigênio, nutrientes, enfim, depois homeostase, o equilíbrio do meio interno, onde vamos fazer a manutenção do pH, não é? A manutenção da temperatura, prevenção no organismo contra invasões locais, assim como reconhecimento e eliminação das células degenerativas, mortas e assim como também envelhecidas, reparação de tecidos, no caso de regeneração, assim como separação tecidular, melhor tissular, funções do sistema linfático, como defesa do organismo, transporte específico de nutrientes, no caso de lípidos absorvidos no intestino, assim como também eliminação de restos celulares. Assim como os gânglios, eles estruturam-se por filtrarem a linfa, não é? Enfim. E depois temos a componente de coagulação sanguínea, onde vamos falar de hemostasia, que é um processo que consiste na prevenção da perda sanguínea, não é? Então, a coagulação é uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação do coágulo de fibrina, em que este processo de hemostasia e coagulação envolve os seguintes elementos, no caso de vasos sanguíneos, não é? A sua parede atua como barreira, depois temos as células, que as suas células produzem alguns fatores de coagulação,
no caso das plaquetas, produzem fatores plasmáticos, glucosa produzem também, a fibrina produz. Então, depois temos a primeira fase, consiste da anestesia primária, a segunda fase, fase secundária, depois temos a última fase de fibrinólise, que é a questão, que é a fase em que vai se formar a própria fibrina, depois e o grumo plaquetário, e assim termina com a chamada coagulação. Então, esse era o resumo que nós queríamos fazer em torno da introdução daquilo que é a aula de introdução à hematologia e oncologia. A ser assim, queria desejar, então, agradecer imensamente a sua assistência. A ser assim, muito obrigado.